Se é para o bem do povo brasileiro, diga que eu fico. Se é para o bem do povo brasileiro, diga que eu fico. Se é para o bem do povo brasileiro, diga que eu fico. Se é para o bem do povo brasileiro, diga que eu fico, que eu fico, que eu fico, que eu fico, que eu fico às margens do rio Ipiranga para cagar, pois eu estou com uma baita de uma vontade de fazer uma caganeira. E aí, dia 7 de setembro de 1822, a história brasileira que nunca foi contada. E aí, hoje, né? Um feriado. Não poderia deixar, né, de comemorar junto a vocês essa data, esse grande embuste, essa grande falácia perpetrada por... Anotei até na mão para fazer a colinha aqui. 203 anos. Sim, amigos, 203 anos desse grande embuste, essa grande falácia perpetrada por historiadores e filólogos. Filólogos é aquele que estuda também as línguas. E aí, esse feriado caiu num domingo, né? Para trazer tristeza, melancolia e desilusão às pessoas, porque a maioria nem liga para a data comemorativa, né? Essa grande mentira, né? As pessoas querem, porque querem apenas o feriado. O feriado para esquecer as suas misérias. Sim, misérias e pobrezas existencialistas. Aqui, na minha cidade, veio pouquíssima gente, ainda bem, por Zeus, por Apolo, porque está para os padrões litorâneos frio. Agora mesmo está 19 graus e garoando e chovendo, um céu cinzenta, um céu bem gótico, né? Que propicia esse alavancar de tristeza, de melancolia e desilusão, algo que eu já tenho em mim em demasia. Tenho em mim em demasia, e por isso, né,
E por isso que eu cada vez mais consigo evoluir no meu pensar, na minha filosofia, filosofia a qual eu criei, a filosofia trinomial, niilismo, misantropia e ateísmo. E aí, esse período monárquico, a qual hoje há festividades por esse Brasil afora, por essa terra tupiniquim, essa terra Brasilis, desfiles cívicos. Acredito que deve estar lá em Brasília, né? Se não estiver chuvoso lá, né? O mandatário mor, o seu Luiz Inácio e os seus asseclas, vendo com alta pompa o desfile de soldados, né? Soldados marchando para o nada, de carros e tanques de guerra, numa guerra que se acontecesse hoje, seríamos facilmente eliminados, pois da monarquia, né? Dom Pedro I, o dia do fico, na verdade deveria ser o dia da cagada, da grande caganeira, fedegosa, mole. Eu acredito, dizem os historiadores, eu tive um professor de história na época que ele estava fazendo uma tese de mestrado sobre a história contemporânea do Brasil. Um professor de extrema sapiência e um cara muito humilde diante desse cabedal de conhecimento que ele detinha, né, sobre a história brasileira. História esta que nunca foi contada nos livros de história, nem para infantes, nem para púberes, e muito menos na faculdade para adultos, jovens, rapazes e moças. A história que nunca foi contada. Então, Dom Pedro I, sim, foi o dia, não do fico, mas fico para cagar às margens do rio Ipiranga. E digo mais, amigos, ele não estava sentado sobre um cavalo, e sim sobre um burrico. E lá no Museu do Ipiranga, né? Lá em São Paulo, aquela cidade de merda, né? A qual eu nasci e sofri o maior tempo da minha vida, né? Não que aqui em Itanhaém seja bom, mas pelo menos esse sofrimento seja um pouco mais amainado, né? Desses terríveis dias, né? A qual muitas vezes eu não consigo suportar nem mesmo o reflexo da minha imagem no espelho, no banheiro principal aqui da minha casa. E essa monarquia, essa valiosa monarquia, né?
do descobrimento do Brasil, né? E o dia da independência. Nunca fomos independentes, nunca, nunca. Desde a época da monarquia, nunca se deu valoração à cultura, à educação, à real e efetiva valorização do professor. Talvez muitos de vocês falem: pô, Joel, você é sempre repetitivo nisso. Sim, serei por inúmeras, milhões, bilhões, zilhões de vezes. Pois eu tenho sim esse dever, essa obrigação de ser repetitivo. Pois não há que se falar em evolução, amigos, de uma verdadeira revolução, uma revolução, como eu falei ontem na live sobre a escola patrística e a escola escolástica. Só há uma revolução sem uso de armas brancas, de armas de fogo, de aviões de guerra, de tanques de guerra. A única revolução possível nessa nossa terra Brasília, nesse país tupiniquim, de Tupinambás, de Aimorés, de Guaranis, só há a possibilidade de sair desse buraco negro a qual nós encontramos, dessa mediocridade, desse analfabetismo, dessa aceitação, desse ensino que só forma analfas funcionais através, sim, da revolução cultural, da revolução educacional. Voltando àquilo que eu havia falado ontem, sobre o trivium e o quadrivium das 7 artes liberais: retórica, lógica e gramática, geometria, aritmética, ciências biológicas e música. É isto que nós deveríamos ter desde a época dessa maldita monarquia portuguesa. Tivemos aqui a oportunidade de ser colonizados por holandeses, por franceses, mas sim, houve essa maldição que se perpetua até hoje, sermos colonizados por esses malditos portugueses. E aqui na minha cidade tem, infelizmente, para o meu desespero diário, cotidiano, como patrono aqui da cidade, o padre José de Anchieta, um filho da puta de um padre maldito, cretino da Igreja Católica e o seu catolicismo, que destrói, corrói o pensar lógico, o pensar pautado pela razão, pautado pelas virtudes, como as virtudes estoicas, coragem, justiça, temperança e sabedoria. E hoje temos essa data
7 de setembro de 1822. Estamos nesse calendário gregoriano criado pela Igreja Cristã de 1582. Essa mentira que se perdura praticamente por quase um milênio. E nós não questionamos o porquê as pessoas seguem, como fala sapiamente Friedrich Nietzsche, como animais sim, animais de rebanho. Não sejamos amigos e amigas aqui do canal, e quem não está pela primeira vez me assistindo, não sejamos esses animais de rebanho. A monarquia só serviu para roubar as riquezas dessa nossa pátria. As riquezas como o pau-brasil, ouro, prata, diamantes e pedras preciosas. Os portugueses e a sua monarquia foram sim grandes saqueadores. A história brasileira, que deveria ser real e verdadeira, nunca vai contar a história como se deve ser sim contada nos livros, para instituir desde o início ali da infância, nas crianças, meninos e meninas, o trivium, lógica, gramática e retórica. Lógica, gramática e retórica. Ensinar o real e o verdadeiro para meninos e meninas. O pensar e não o vomitar diário do conhecimento de professores e professoras. Instituir nas crianças, desde o início do ensino, aqui no Brasil, o ensino médio, aliás, o ensino fundamental, antigo primário, instituir sim o pensar, fazer de forma gradual em meninos e meninas a moral, a verdadeira e real moral, a real e verdadeira ética, a real e verdadeira virtude, para que futuramente, nessa progressão cultural e educacional, chegando à pré-adolescência, adolescência e adulto e adulta jovem, sendo pensadores. Uma data construída e instituída no Brasil, dia 7 de setembro de 1822. A monarquia
A monarquia, no meu entender, não é melhor do que uma ditadura. Uma ditadura como há de forma exacerbada na China comunista, em Cuba, na Venezuela e aqui, propriamente no Brasil. É o que eu sempre falo para vocês: nenhum sistema político partidário, é uníssono e não comunga nunca com os direitos inerentes ao povo, no nosso caso aí ao povo brasileiro. O pelo povo, para o povo e com o povo, não existe, amigos. E eu não sei, porque não pesquisei, então, tive esse insight hoje e eu falei, eu tenho que expor essa minha indignação a essa data, esse grande embuste, essa grande falácia perpetrada aí por 203 anos. 203 anos. Então, são mais de 2 séculos. E o povo engole, né? Como diria um amigo meu do trabalho, né? O povo brasileiro, é pesado o que eu vou falar, mas é preciso se dizer. Eu não me calo diante da minha indignação. O povo brasileiro é como hienas. Pesquisem, as hienas elas comem as suas próprias fezes, a sua própria defecação e depois dão risadas, gargalham à vontade. O povo brasileiro não tem moral. Não se pauta pela moral, não se pauta pela ética, pelas virtudes. E aí inventam uma data que é uma grande mentira. Pois já havia nessa época um forte movimento aqui no Brasil de jovens que tinham a ideia da república. E a república, né, que nós temos hoje no Brasil é uma ditadura. É uma ditadura. E talvez vocês que estão me assistindo pela primeira vez aqui no canal Wake Up My Friends, vocês vão falar, pô, você é de direita. Eu não sou de porra nenhuma, amigo. Meu amigo, minha amiga, não sou de porra nenhuma, eu sou apolítico. Eu não gosto de me autodefinir, mas talvez eu esteja muito próximo de ser um anarcocapitalista. Um anarcocapitalista. Não sou de direita, não sou de esquerda. Não sou democrata e nem republicano. Não sou. E já disse abertamente aqui, em quase 500 vídeos que eu já fiz aqui no canal, junto a vocês, meus nobres pensadores e pensadoras, sou apátrida, eu só tive a infelicidade de nascer, né? De ser escarrado, de ser vomitado, de ser defecado pelo um ato insano de dois primatas, de dois simiescos,
Para quem não sabe o que é simiesco, é um macaco, um primitivo. E aqui estou eu, um homem com mais de meio século, me fudendo, né, diariamente, porque estou num país de pessoas medíocres, de pessoas limitadas no inteligir, no seu intelecto, pessoas rasas, extremamente rasas. É o que eu vislumbro quando estou no exterior, quando estou longe da minha Batcaverna. Se eu pudesse, eu ficaria o tempo todo aqui, pois assim evita de eu passar de sabores, de alavancar ainda mais essa tristeza, essa melancolia e desilusão que eu tenho com a minha própria vida existencial, não só a minha vida existencial, mas para o comportamento societário, a qual eu observo, a qual eu contemplo, e que me gera essas percepções estas que são extremamente negativas, que me geram grande depressão, não uma depressão psíquica, pensariam algum de vocês, mas sim uma depressão existencial, porque não é fácil nesse país de pessoas. Já há sim uma pesquisa em diversas fontes que a atual sociedade brasileira, em mais de 60%, eu diria que chegaria a 70% da população brasileira, são pessoas com QI igual ou inferior a 83. 83. Pasmem, amigos. É terrível, é avassalador em demasia, avassalador num plano estratosférico, extrato acima da Terra. E aí você pega um chimpanzé, existem estudos científicos que o cérebro de alguns chimpanzés chega a 90 de QI. Ou seja, esta nação atual, essa sociedade atual brasileira tem um QI inferior ao de um macaco, ao de um primata. O que eu enxergo é que as pessoas, elas estão num limbo assim, de como se tivesse num estado assim de letargia, como se fosse uma letargia, um torpor assim, por uso de drogas ilícitas assim, como existe hoje em dia, já há um bom tempo, o crack, esse K9, que deixa as pessoas como Walking Dead. As pessoas, como diria Nelson Rodrigues, né? A sua frase célebre, que eu não sei se ele falou na década de 50 ou na década de 60, né? Somente os profetas enxergam o óbvio, o ululante. Mas aqui no Brasil não existe profetas. Existe, sim, alguns pensadores como eu e vocês do canal aí que são diferenciados. Por que tal? Porque procuram no seu dia essa crescente vontade, essa potência de vontade e de representar de forma materializada, como
falava, o pai do niilismo, Arthur Schopenhauer, esse pêndulo constante da vontade e representação, vontade e representação. E eu, de uma forma mais didática, elaborei aí a espiral machadiana, que seria o quê? O start, como imaginemos a mola de um relógio, ela comprime e depois distende. Quando ela distende, ela dá o start da vontade e surge ali a representação materializada. Só que aí, quando ela surge de forma materializada, ela ocasiona o que nos seres humanos? O tédio, a insatisfação, a ingratidão, o não agradecimento. E aí ela se contrai de novo e volta ao start, ao início de outra vontade. Então, vou finalizando por aqui, nesse domingo de pilha de bosta, e desejo sim um bom descanso aos inscritos e inscritas do canal e aqueles que estão me assistindo pela primeira vez. Aos que estão me assistindo pela primeira vez, se assistiu mais de 2 minutos, 3 ou 5 minutos, se inscrevam aqui no canal e lá no sininho das notificações, cliquem em todas as notificações. Esse canal, o meu trabalho, a qual eu exerço e executo há mais de 2 anos e meio, não é monetizado. Não ganho nenhuma La Plata para fazer isso. Então, likes e comentem, amigos. Comentem. Eu não ia deixar essa data que é um grande embuste, passar em branco com vocês. Bom dimanche manoble.